Olá pessoal, professor Paulo Caetano, e nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre coordenadas no plano para vocês. Vou iniciar aqui projetando a minha tela para colocar uma animação que eu acho bem ilustrativa a respeito de coordenadas no plano. Então vocês devem estar vendo aí nessa animação, eu tenho nessa animação uma mosquinha que está voando aqui na tela do meu computador. E conforme ela se desloca, né, eu observo que o meu sapo fica só de olho na mosquinha, né? Então eu poderia perguntar assim, do ponto de vista do olhar do sapo, como que ele poderia dizer para a gente a posição que ele está vendo a mosquinha? Por exemplo, se a mosquinha estivesse nessa posição, provavelmente o sapo iria dizer para a gente assim: olha, a mosquinha está para cima e a direita, né? Porque o olhar do sapo, né? Eu estou vendo o sapo olhando para cima e para a direita. Se a mosquinha tivesse nessa posição aqui, o sapo iria falar assim: olha, a mosquinha está para baixo e à esquerda. Aqui ele ia falar assim, ela continua para baixo, mas não está tão à esquerda assim como estava antes. Aqui a mosquinha já está para cima, mas continua à esquerda. E nessa localização aqui, a mosquinha está para baixo e à direita. Então a gente observa que do ponto de vista do olhar do sapo, eu preciso saber apenas duas coisas. Se a mosquinha está à esquerda ou à direita, né? Bem à esquerda, uma certa quantidade à esquerda ou à direita, e se a mosquinha está para cima ou para baixo. Isso determina coordenadas. O sapo está dando para a gente coordenadas da posição da mosca. E toda vez que nós falamos em plano cartesiano, em coordenadas de plano cartesiano, o que a gente está fazendo, na verdade, é trabalhar com essas coordenadas aí, né? Então, por exemplo, vou aqui para a minha lousa, tá certo? Vou imaginar que o ponto de vista do olhar do sapo é um determinado ponto aqui no meu plano. Dizer se está à esquerda ou à direita é dizer em relação a um determinado eixo que eu tenho aqui, um eixo horizontal. Esse eixo horizontal, geralmente a gente chama de eixo dos X, das primeiras coordenadas que na matemática a gente denota pela letra X. Dizer se está acima ou abaixo significa dizer a posição relativa a um determinado eixo vertical, que é um eixo que eu estou chamando aqui de eixo Y. Então, um determinado ponto A no plano, se eu estou vendo esse ponto A, esse ponto é a minha mosquinha. Aqui eu posso dizer, olha, esse ponto A está à direita 2 unidades, está para cima 3 unidades. Então, eu posso identificar esse ponto A com essas duas coordenadas que eu estou dando aqui nos eixos horizontal e vertical. Então, nesse sentido que eu falo que meu ponto A tem primeira coordenada 3, primeira coordenada 2, que é a coordenada na horizontal, segunda coordenada 3, que é a coordenada na vertical. Tá certo? É claro que com isso a gente determina qualquer ponto do plano a partir de coordenadas. Por exemplo,
se eu quiser localizar o ponto -3, 4, eu sei que ele é um ponto que tem coordenadas -3, significa que ele está aqui à esquerda, na horizontal, 3 unidades para cá. Então, -3. E está 4 unidades para cima. Então, esse aqui seria o ponto B de coordenadas 4, -3. É através dessa identificação de uma localização a partir de um sistema de coordenadas, né, de uma localização com 2 números, que a gente identifica um plano com um sistema de 2 coordenadas. Certo? Nesse sentido, por exemplo, eu posso pensar agora no seguinte. Eu posso pensar agora que eu tenho um sistema de coordenadas onde eu estou medindo meus pontos, um sistema de coordenadas x, y, com uma origem O. E a partir desse sistema de coordenadas, então eu posso ter um ponto A, que tem uma primeira coordenada que eu vou chamar de xa, uma segunda coordenada que eu vou chamar de YA. Quem que é o XA? É onde o ponto está localizado na horizontal. Quem que é o YA? É onde o ponto está localizado na vertical. Tá certo? E posso pensar que eu tenho também um segundo ponto, B, cuja primeira coordenada é XB e a segunda coordenada é YB. Então, observe que eu tenho 2 objetos aqui. Por exemplo, o ponto A poderia ser esse e o ponto B poderia ser esse. Tudo bem? Então, como que eu posso calcular, por exemplo, a distância do ponto A ao ponto B? Como calcular essa distância? Essa distância D. Essa é uma pergunta. A partir das coordenadas. Bom, para calcular essa distância, eu poderia então utilizar aqui a geometria plana e pensar nesse triângulo retângulo. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, esse tamanho aqui como sendo um tamanho A, esse tamanho como sendo um tamanho B, então, pela fórmula da geometria plana, do teorema de Pitágoras, eu sei que a minha distância D, que é a hipotenusa, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, o D ao quadrado é A quadrado mais B quadrado. Agora, quem seria esse A? Observe que esse A é uma distância horizontal do ponto A ao ponto B. Bom, se essa daqui for a coordenada x de B e essa daqui for a coordenada x de A, essa distância vai ser a diferença x de B menos x de A. É claro que eu tenho que tomar essa diferença em valor absoluto, em módulo, porque ela pode ser negativa, eu não tenho distância negativa, mas se eu tomo em módulo, eu tenho então o tamanho da distância. Por exemplo, se aqui fosse -2 e aqui fosse 3, então para ir do -2 até o 3, eu tenho que andar 5 unidades.
que é exatamente 3 menos 2. Certo? Se fosse o contrário, se aqui fosse 3 e aqui fosse o menos 2, eu também teria que andar as mesmas 5 unidades. Só que aqui ficaria 2 menos 3. Ficaria menos 5. Em modo, o valor absoluto ficaria 5. Então, essa distância horizontal do ponto A até o ponto B é exatamente o valor absoluto da diferença das coordenadas entre o A e o B. Da mesma forma, essa distância vertical entre os pontos A e o ponto B, se aqui for YB e aqui for YA, é o módulo do YB menos YA. Da mesma forma. Portanto, a fórmula da distância entre um ponto A e um ponto B vai ser a raiz quadrada do primeiro cateto ao quadrado, que é esse módulo ao quadrado. Bom, como eu estou elevando ao quadrado, eu não preciso colocar no módulo. Fica simplesmente xb menos xa ao quadrado mais esse outro cateto ao quadrado. Como também está ao quadrado, não preciso colocar o módulo. YB menos YA ao quadrado. Bom, pessoal, sobre plano cartesiano e distância entre dois pontos, essa é a teoria que a gente precisa saber, tá certo? Saber que a gente consegue, então, localizar qualquer ponto no plano a partir de duas coordenadas. A primeira coordenada é a posição horizontal, a segunda coordenada é a posição vertical, e a partir disso, então, eu posso calcular a distância entre dois pontos através de uma fórmula envolvendo o quadrado, a soma dos quadrados das diferenças das coordenadas, através do teorema de Pitágoras. Espero ter ajudado vocês aí. Até uma próxima, pessoal.